A paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma mensagem bíblica, mas antes gostaria de lhe fazer um pedido, que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like e participasse fazendo um comentário acerca da nossa mensagem de hoje. Nós somos a Congregação Evangélica Pentecostal e estamos situados na Estrada Porto Nacional 170, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em Bangu. Também temos uma congregação na Rua da Cooperativa 61, em Vila Kennedy, próximo ao Complexo Prisional de Bangu. Vamos ao texto de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Mateus escreveu, capítulo 6, versos 22 e 23. Vamos ler. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Bem, esse ensinamento, esse texto de hoje, o Senhor Jesus nos mostra que é preciso muito cuidado na forma que olhamos a vida, que olhamos as coisas nesse mundo. A visão espiritual é a capacidade de ver claramente o que Deus quer que vejamos. Portanto, devemos enxergar o mundo sob o ponto de vista de Deus e não na nossa própria visão como homem ou como seres humanos. Precisamos ter muito cuidado como servo de Deus, como cristãos, ao olharmos este mundo. Um certo pregador disse algo interessante há bastante tempo, mas eu guardo isso até hoje. Ele disse acerca do olhar: o primeiro olhar é de Deus, o segundo olhar é do homem e o terceiro olhar é do maligno, é do diabo. Qual seria o primeiro olhar? O primeiro olhar é a visão ampla que Deus dá a todos para enxergar. E andando nesse mundo, você pode se deparar com coisas boas ou coisas ruins diante dos seus olhos, correto? Em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e no versículo 17, Deus mostrou para Adão e Eva tudo o que havia no jardim. Porém, ele os advertiu para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive, quando Deus mostra o jardim para ambos, essa árvore estava ali. E eles a viram nesse momento que Deus manda eles olharem dentro do jardim, correto? Quando eles viram tudo aquilo que Deus havia lhes mostrado. No dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus e deram ouvidos ao diabo, tá? Despertaram em si o segundo olhar. Qual é o segundo olhar? O olhar do homem. Aquilo que ele olha, que ele vê e guarda dentro de si. Ou pode rejeitar, não querer, visto que seja algo que não é bom, desonesto, né? Que não está de acordo com os preceitos de Deus, com a palavra do Senhor, aquilo que não traz edificação espiritual para a sua vida diante de Deus. Então devemos ter muito cuidado quando olharmos o mundo e as coisas que estão ao nosso redor, para não cairmos no risco de praticarmos o terceiro olhar, que é o olhar maligno. Que olhar seria esse? Aquilo que o homem olha, aquilo que é mal que o homem olha, que o homem deseja, né? Que ele cobiça e leva para o coração, e se cumprindo aquilo que João, o apóstolo, fala na primeira epístola, no capítulo 2, o verso 16, que ele fala que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas é do maligno, é do mundo. E todos nós precisamos ter esse cuidado para não praticarmos esse olhar, o olhar maligno, o terceiro olhar. O que poderia então desviar o nosso olhar de Deus, nos tirar o verdadeiro propósito espiritual? São justamente os desejos carnais. A busca exagerada pelos bens materiais, o amor à riqueza, a cobiça.
olhar e cobiçar aquilo que é do próximo. Isso é um pecado terrível que vem pelo olhar, né? As coisas deste mundo, não devemos olhar e cobiçá-las, as coisas que são más, que são perversas diante do Senhor. Não devemos olhar, trazer para o nosso olhar. O salmista no Salmo 101, e no verso 3, ele tem uma mensagem para nós, que eu gostaria de ler com todos vocês agora, por gentileza, que é importante essa leitura. Salmo 101, verso 3, o salmista diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará, diz o salmista. Isso é interessante, né? Se nós observarmos em Provérbios capítulo 4, versículo 25, Deus fala sobre o olhar direito. Vamos ler? Provérbios 4 e o verso 25 diz assim: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Qual seria esse olhar direito? Que olhar seria esse, o olhar direito? Vamos encontrar esse olhar no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, e o verso 6 e o verso 7. Quando Deus envia o sacerdote Samuel, que também é um grande profeta, para ungir o rei de Israel, da casa de Jessé, Deus alertou Samuel dizendo: não atentes para a sua aparência, para a sua formosura, para o seu poder físico, porque eu, o Senhor, não olho a aparência, eu olho o coração, olho o interior. Deus conhece profundamente. O olhar de Deus é muito superior ao nosso olhar, o olhar humano. Por isso devemos olhar, os nossos olhos estarem bem atentos daquilo que olhamos e a forma que nós olhamos. Nós devemos olhar, então, com o olhar de Deus, o olhar profundo do Senhor na nossa vida. Há um caso interessante no Gênesis que aconteceu entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Isso está registrado em Gênesis 13, do verso 7 até o verso 11. Os pastores de Ló discutiram com os pastores de Abraão. E Abraão, como um servo de Deus, né, ele reúne ali a sua família e diz para Ló: nós somos irmãos, não vamos discutir, não é certo os nossos pastores contenderem. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló levantou seus olhos e olhou as campinas do Jordão e escolheu habitar na região junto às campinas do Jordão, um lugar verde com muita pastagem para os animais. Sendo que a escolha de Ló não foi boa, o seu olhar não foi bom, porque naquela região moravam pessoas ímpias, pessoas perversas, que depois Deus destruiu essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que habitava justamente naquela região. Tudo por conta do olhar, da mal escolha que Ló fez, indo para aquele lugar, simplesmente porque não consultou a Deus, mas olhou simplesmente com seu olhar humano. Isso é um alerta de Deus para as nossas vidas. Observe uma coisa: os discípulos do Senhor Jesus também estavam muito preocupados. Em Mateus 6, verso 25 ao 30, há um relato que eles questionavam com o Senhor acerca da situação, eles preocupados com as coisas desta vida, e eles interrogaram o Senhor, né, devido à sua preocupação. E o Senhor contrastou os valores celestiais com os terrenos, quando explicou que a nossa vida deve ser direcionada para as coisas que não desaparecerão, certo? O Senhor alertou os seus discípulos que eles deveriam olhar a vida com o olhar espiritual, o olhar de Deus, que as dificuldades que eles estavam passando, as lutas que eles estavam vivendo, eles deveriam olhar não pelo lado físico, mas olhar com o olhar do Senhor, que se eles olhassem com o olhar de Deus, com certeza eles superariam tudo aquilo que eles estavam vivendo. E o Senhor até os alertou dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Está registrado em Mateus 6, o verso 25 até o 30, e depois você pode examinar com calma. Mas o interessante é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e no verso 2, ele diz algo interessante: devemos olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olha o conselho de Deus para você agora,
meu querido irmão, minha querida irmã, meu caro ouvinte, nesse momento. Olha o que Deus diz. Ponha seu olhar em Deus e Deus no seu olhar, que você vai ser bem-sucedido nessa terra. Olhe para Jesus Cristo, o único que pode nos ajudar, o testemunho de Cristo, a sua vida, a sua palavra ilumina nossos olhos, de maneiras que Deus nos torna pessoas com um olhar iluminado para enxergarmos espiritualmente e sermos mais que vencedores. Deus te abençoe e receba em seus olhos o brilho de Deus, o colírio do Senhor, para você enxergar nitidamente, claramente, as coisas desse mundo com o olhar de Deus. Deus lhe abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.